O assunto de hoje é derrame pleural, tema este que não é diretamente um diagnóstico final, pois é uma manifestação de diferentes doenças, portanto com diversas causas. Além disso, ele não fica restrito apenas à pneumologia, pois algumas destas causas são decorrentes de doenças originadas em outros órgãos. Precisamos então inicialmente definir o que é derrame pleural. Então, derrame pleural é um acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural. Acúmulo este que ocorre devido a alterações que ocasionam fluxo de líquido para o espaço pleural maior do que a capacidade de absorção linfática intersticial e pleural parietal. Como vocês se lembram da anatomia, o espaço pleural é um espaço virtual, limitado pelas pleuras parietal, que reveste a musculatura intercostal, os arcos costais, o diafragma e o mediastino, e a pleura visceral, que se dobra sobre o hilo pulmonar e reveste todo o pulmão, adentrando as fissuras pulmonares. Este espaço, em condições fisiológicas, contém cerca de 0,26 a 0,30 ml por quilo de líquido. Este líquido ele é o tempo todo formado e liberado no espaço pleural e é reabsorvido de uma maneira que não ocorra o acúmulo. Esta quantidade de líquido ela depende de um balanço entre a pressão hidrostática e a pressão oncótica das pleuras parietal e visceral e o espaço pleural. Existe um extravasamento normal de líquido nos capilares sistêmicos e nos capilares pulmonares. Como a pressão hidrostática ela é maior na pleura parietal, 30, do que na pleura visceral, 24, e a pressão oncótica é equivalente entre as duas pleuras, 34 e 34, o líquido ele é geralmente proveniente da pleura parietal, que você vai ter sempre esse grau de força aqui de 6 tendendo a jogar o líquido para o espaço pleural através da pleura parietal. Só que como existe a capacidade de reabsorção que é exercida através dos vasos linfáticos, eles vão desempenhar uma função primordial neste equilíbrio fisiológico, reabsorvendo esse líquido. A taxa de fluxo nos vasos linfáticos, então temos aqui os linfáticos aqui parietal, temos os linfáticos do interstício, temos os linfáticos pulmonares. A taxa de fluxo nesses linfáticos pode aumentar em resposta ao aumento na filtração do líquido pleural, atuando como um mecanismo de feedback negativo para controlar o volume de líquido pleural. Tal controle é bastante eficiente, sendo que um aumento de 10 vezes na filtração resulta somente em um aumento de cerca de 15% no volume do líquido pleural, ou seja, mesmo que a filtração, que o extravasamento ocorra bem mais do que o normal, você vai ter um aumento relativamente pequeno da quantidade de líquido pleural. Aumento este que provavelmente não vai ser nem perceptível e nem vai gerar sintomas. Tal é a margem que temos de reabsorção dos linfáticos para impedir que esse aumento de líquido ocorra. Quando a filtração excede o máximo de fluxo linfático pleural, o derrame pleural vai ocorrer. Como estimado em homens, o máximo de fluxo linfático pleural pode atingir cerca de 30 ml por hora, o que é equivalente a 700 ml por dia. Esse slide é para mostrar que o líquido ele é produzido principalmente nas regiões mais altas do espaço pleural. Então, seria aqui a porção superior do pulmão, está aqui designada aqui como ápice. Então, o líquido extravasando para o espaço pleural, vindo aqui da pleura parietal, nas regiões mais altas. E nas regiões mais baixas, incluindo a porção aqui do diafragma e a região do mediastino, é onde vai ocorrer principalmente a reabsorção deste líquido. O paciente, então, vai chegar até vocês com determinados sinais e sintomas. A doença de base, independente de qual for, vai ter os seus próprios sintomas. Esses vai depender, então, de qual for a doença. Entretanto, os sintomas decorrentes do derrame pleural serão compostos por uma tríade. Então, ali, envolvimento da pleura,
vamos ter essa tríade: dor torácica, tosse e dispneia. Como acúmulo do líquido, nós temos uma distensão das estruturas torácicas. Como existem receptores de tosse, inclusive da pleura, um dos primeiros sintomas será a tosse seca. Além disso, a pleura parietal ela é bastante inervada. Então, com isso, a inflamação dessa pleura, principalmente numa fase inicial, onde a quantidade de líquido ainda é pequena, vai gerar dor do tipo pleurítica. O terceiro sintoma, a dispneia, com o acúmulo do líquido, você vai ter uma compressão do parênquima pulmonar adjacente e podendo com isso gerar a dispneia. Ela vai ocorrer quando esse acúmulo é muito grande, ao longo de um tempo maior, ou quando temos um acúmulo muito rápido de líquido no espaço pleural. Agora que vocês já coletaram a anamnese, viram a história do paciente, definiram que há alguma doença do aparelho respiratório e que pelas queixas vocês podem ter suspeitado de que tenha algo pleural, principalmente ali com o relato da dor torácica, possivelmente, tratando-se ali de exame físico, num derrame pleural de evolução mais arrastada, você talvez não vá observar taquipneia ou esforço respiratório. Naqueles de evolução mais aguda, provavelmente isso vai ocorrer. Mas, em relação ao exame físico do aparelho respiratório, temos algumas alterações que nós vamos notar. O frame do tórax vocal ausente ou reduzido, maciez quando percutirmos o tórax do paciente, o tórax doente, e um murmúrio vesicular abolido ou reduzido durante a ausculta pulmonar. Juntando as informações, esses achados do exame físico vão te direcionar para a presença do derrame pleural. A gente tem que ter cuidado só, porque esses três são achados que podem aparecer também na atelectasia, né? Então, faz parte do diagnóstico diferencial no exame físico. Abaulamento de tórax e desvio da traqueia contralateral, que falam a favor do derrame pleural, são mais difíceis, né, de nós conseguirmos observar ao exame clínico. Então, juntando as informações da anamnese e o achado do exame físico, nós podemos pensar agora na nossa principal hipótese diagnóstica. Definimos que os achados do exame físico são sugestivos de derrame pleural, junto com a história clínica. Então, qual será o diagnóstico desse paciente? Contudo, esse diagnóstico ele vai ser definido ainda com auxílio de exames complementares e de procedimentos diagnósticos. Temos aqui agora, então, diversas causas de derrame pleural. A gente observa aqui, esse aqui é um slide publicado no artigo em 2002, são dados americanos. A gente observa aqui que a insuficiência cardíaca congestiva é a principal causa. Entretanto, ela é uma causa de transudato. Seguindo a ela, vemos aqui a pneumonia, depois o câncer. Não aparece aqui, nestes dados, a tuberculose, que para eles não é uma doença comum. No nosso meio, que a tuberculose pulmonar ou a tuberculose pleural, pleuropulmonar, é extremamente frequente, ela vai aparecer aqui junto com a pneumonia ou até na frente. Então, ou seja, vai superar aqui o derrame pleural por causa neoplásica. Após ele, podemos ter aqui embolia pulmonar, doenças virais, cirurgia coronariana, ascite com cirrose. Nesse slide agora, temos as principais causas de transudato. Então está aqui a insuficiência cardíaca congestiva, a cirrose hepática. Nós temos aqui também a embolia pulmonar. A embolia pulmonar ela pode ser uma causa tanto de transudato quanto de exsudato, como vai aparecer aqui também destacada nas principais causas de exsudato. A embolia, o que acontece? Ela pode evoluir com derrame pleural a partir de dois mecanismos. Em um primeiro, você teria uma hipertensão pulmonar gerada pela tromboembolia, determinando uma falência cardíaca à direita, e com isso um aumento da pressão hidrostática dos capilares pleurais e transsudação de líquido para o espaço pleural. Então daí teríamos um
uma causa de transudato, né? No caso, a embolia pulmonar gerando um derrame pleural do tipo transudativo. Entretanto, temos o segundo mecanismo, no qual mediadores inflamatórios são liberados pelos trombos ricos em plaquetas e alteram a permeabilidade de capilares pulmonares e da pleura visceral, promovendo um extravasamento de líquido para o interstício pulmonar e para o espaço pleural. O aumento da pressão no interstício pulmonar acaba promovendo o deslocamento do líquido ali presente também para o espaço pleural. Bom, agora vamos falar então dos exames complementares, né? Então, temos ali as principais causas. Agora, que exames são indicados nesses pacientes? A radiografia de tórax, ela é o exame que vai definir para a gente se a alteração que nós percebemos no exame clínico, ela é decorrente realmente de um derrame pleural ou não. O exame de rotina é realizado em PA e perfil. E quando nós precisamos avaliar se o derrame é livre ou definir se há uma lâmina maior do que 10 milímetros que permita a abortagem com toraxentese, faremos o decúbito lateral do lado doente, a famosa incidência em Laurel. A ultrassonografia, atualmente, ela é indicada como um guia na avaliação do derrame pleural. Se disponível, é interessante que se use a ultrassonografia de rotina. Você tem uma maior taxa de sucesso na aspiração do líquido, ela quantifica melhor o volume de derrame do que a radiografia, tem uma maior acurácia na detecção de septos, né, o derrame encistado, a presença de septos no interior do líquido, do que a tomografia, tem menos complicações também do que quando ela não é usada. Bom, nesta radiografia, nós podemos observar aqui uma opacidade homogênea, envolvendo aqui terço inferior ou metade inferior do hemitórax esquerdo, com opacificação do seio costofrênico lateral e a formação de uma parábola. Essa parábola conhecida como parábola de Damasor. E isso tudo indica para a gente, então, a presença de um derrame pleural. Esse slide, o objetivo é mostrar a importância que é termos também uma incidência em perfil. A gente nota essa opacificação do seio costofrênico posterior, né? A gente observa aqui o pulmão contralateral, o seio costofrênico ok, e aqui ele está opacificado, né? Tem essa opacidade homogênea nessa região. E o que acontece? Para opacificar o seio costofrênico lateral, que é visto na radiografia em PA, nós precisamos de cerca de 175 a 200 ml de líquido, o que, se formos considerar a quantidade fisiológica de líquido, é um aumento de cerca de 10 vezes na quantidade fisiológica, ou seja, precisa de bastante líquido para opacificar o seio costofrênico lateral, enquanto para opacificar o seio costofrênico posterior é necessário apenas cerca de 75 ml de líquido. Nesta primeira imagem, a gente olha aqui e fica na dúvida. Tem derrame livre aqui? Isso aqui é um espessamento de pleura? O que está acontecendo aqui? Parece ter um pinçamento do diafragma. Há dúvidas? Ou será que isso daqui é um derrame pleural? Se o paciente, óbvio, né, que na presença de sintomas, ele vai nos sugerir a presença de uma doença ativa. Mas, se for uma radiografia realizada por algum outro motivo, um exame de rotina, um exame periódico, isso daí apareceu, o paciente não está sentindo nada, e ele tem um histórico de alguma intervenção prévia no tórax, é provável que seja um espessamento. Mas, havendo dúvida, radiografia em decúbito lateral. E quando nós fazemos essa radiografia, a gente observa aqui que o líquido correu. E aqui a gente pode ver que existe uma lâmina maior do que 10 milímetros entre o parênquima pulmonar e a borda interna dos arcos costais. Ou seja, mostrando para a gente que tem líquido livre e que é um líquido passível de ser puncionado.
Formas atípicas de derrame pleural vão ocorrer quando este fica coletado em alguma fissura. Então a gente vê aqui a fissura horizontal no pulmão direito, esta lesão, esta imagem aqui, simulando uma consolidação, no caso aqui até com aspecto de massa, levando a um falso diagnóstico de uma neoplasia pulmonar. Esse aspecto ele é conhecido como tumor fantasma. E existem algumas formas de nós resolvermos isso e elucidarmos isto. Alguma incidência adicional pode ajudar, um controle radiográfico, né, após realizar ao determinado tipo de tratamento, como neste caso aqui, o paciente tinha uma insuficiência cardíaca, foi dado diurético para ele e o líquido sumiu, ou seja, parece como se o tumor tivesse sumido, né? O tumor fantasma desapareceu, com o diurético o líquido foi reabsorvido. Um ultrassom pode ser útil também para diferenciar e demonstrar que o que tem ali na verdade é líquido. Bom, este é o fluxograma principal aqui dessa primeira parte da aula. Nós temos aqui então a identificação de um derrame pleural e primeira pergunta, a quantidade de líquido ela é maior do que 10 milímetros de espessura visualizada através do ultrassom ou na radiografia em decúbito lateral? Não, ou seja, a quantidade de líquido é pequena. De repente, vamos observar. A gente sabe que hoje, com os métodos que temos, às vezes quantidades pequenas de líquido guiado, você consegue funcionar com uma pessoa experiente. Mas, geralmente, vamos pegar aqui, então, não. Temos uma lâmina maior do que 10 milímetros? Sim. Segunda pergunta. O paciente tem insuficiência cardíaca congestiva? Se ele tem insuficiência cardíaca congestiva, é mais provável que este derrame pleural seja decorrente dela. Mas, se ele tem, mas o derrame, o paciente está com queixa de dor torácica ou tem febre, a resposta é sim, então este derrame não deve ser da insuficiência cardíaca. Então, vamos passar para este passo de cá, que é a toracocentese. A mesma forma, se o paciente não tem insuficiência cardíaca congestiva, vamos vir aqui também para a toracocentese. Precisamos analisar esse líquido. Aqui eu deixei em separado apenas essa questão da assimetria que é colocada aqui. Por quê? A gente tem que ter cuidado com este termo que está aqui. Porque o derrame pleural na insuficiência cardíaca, geralmente ele é bilateral, mas ele pode também ser unilateral. Quando isso acontece, é predominante à direita. E ao mesmo tempo ele também pode ser bilateral e ser assimétrico, sendo maior à direita. Então, em situações como essas, às vezes você vai tratar o paciente, obviamente estamos colocando aqui que não tem dor e não tem febre, é apenas uma questão de assimetria do derrame. E vamos tratar o paciente da insuficiência cardíaca que você sabe que ele tem e repetir a radiografia de tórax dias depois, que é o que entraria aqui. O derrame é bilateral, não há dor, não há febre, diurético e observar. Aqui nesse slide temos um pequeno caso clínico retirado do New England, mostrando uma possível complicação da realização de uma toracocentese ou de uma drenagem pleural. Temos aqui neste caso um homem de 67 anos com um quadro de cirrose alcoólica avançada e que evoluiu com dispneia progressiva. Foi realizada uma radiografia de tórax dele que mostrou essa opacificação total do hemitórax direito compatível com derrame pleural. Neste caso, por conta da doença de base, um provável hidrotórax hepático. Foi realizada uma toracocentese com a retirada de 1.500 ml de líquido, um líquido compatível com transudato. 4 horas depois, o paciente evoluiu com tosse, taquipneia, taquicardia, crepitações à ausculta do pulmão direito e uma oximetria de 82% em ar ambiente. Foi realizado
este exame de imagem, essa tomografia, e que mostrou aqui um edema agudo de pulmão unilateral como complicação da toracocentese, uma reexpansão pulmonar rápida após a retirada do líquido, levando a este edema agudo de pulmão. Ele foi tratado com diurético, oxigênio e, após, além da melhora clínica, foi realizada uma nova tomografia e que mostrou aqui a correção do edema pulmonar. Como mostrado no slide anterior, então, está aqui. É prudente não retirar mais do que 1.500 ml de líquido por sessão, em virtude do risco de se causar esse edema pulmonar por reexpansão, e que vai ser geralmente unilateral. Não é uma complicação comum, é uma complicação relativamente rara, né, que vai estar relacionado geralmente com a retirada rápida de líquido em derrames ou de grande volume ou em pulmões que ficaram colapsados durante um tempo mais prolongado, né, geralmente mais do que 72 horas, e aí este edema pode ocorrer. Se durante a toracocentese o paciente evolui com desconforto respiratório, tosse ou hipotensão, você também tem indicação de retirar, você tem indicação de suspender a toracocentese. Outras complicações podem ocorrer, como por exemplo o pneumotórax. Isso aí vai depender muito da habilidade da pessoa que está fazendo o procedimento, ou se faz várias perfurações para poder atingir o local, ou repetição de toracocenteses, são fatores que podem favorecer a ocorrência desta complicação. Outra questão pode ser o hemotórax. Uma coisa que é importante quando você punciona é que se logo que punciona, vem sangue, é provável que esse líquido, esse derrame já fosse um derrame hemorrágico, talvez um hemotórax, mas não como complicação, no hemotórax de origem já, um trauma torácico, por exemplo, que gerou um hemotórax. Aqui neste caso, quando é por complicação, você geralmente, por perfurar um vaso, você começa a aspirar, vem líquido normal e posteriormente começa a vir sangue. Infecção no local da punção. Bom, este artigo ele foi publicado em 1972 por estes dois indivíduos. Richard Light aqui é o mais famoso, né? Todos os artigos, os principais artigos relacionados a derrame pleural são dele, e este artigo foi aquele que definiu os critérios utilizados até hoje para diferenciarmos transsudato de exsudato. Até então, utilizava-se um critério apenas com nível de proteína, ou seja, proteína no líquido pleural maior do que 3 gerava um diagnóstico de exsudato. Os critérios nós vamos mostrar ali na frente, vai aparecer no slide mais bem explicado. Bom, este trabalho de 2002, apesar de termos os 3 critérios de Light ali, que a gente vai descrever no próximo slide em português, a gente observa aqui que apesar da sensibilidade para identificar um exsudato ser muito grande, a especificidade não é tão grande assim. Então, este trabalho ele mostrou aqui, avaliando diversas outras análises que pudessem ser feitas para tentar aumentar a sensibilidade e a especificidade, principalmente a especificidade, né, destes critérios. Na verdade, nenhum deles foi definido como um acréscimo exato aos critérios de Light. Os critérios de Light continuam ali firmes e fortes, sendo utilizados para essa definição. Entretanto, encontramos aqui este gradiente de albumina no sérico e um gradiente de albumina entre a albumina sérica e a albumina do líquido pleural, que quando ela é menor ou igual
a 1,2, confirma tratar-se de um exsudato, né? Então, quando ela é menor ou igual a 1,2, confirma que é um exsudato. A gente vê que ela tem uma especificidade importante, mas ela nunca vai ser usada individualmente, sempre associada aos critérios de Light. E, ao contrário, né, se esse gradiente é maior do que 1,2, vamos estar diante de um transudato. Bom, aqui nesse slide vamos ter diversas informações aqui de exames que podem ser feitos e analisados no líquido pleural. Antes, vamos dar o destaque só aqui que a proteína do líquido pleural e o LDH do líquido pleural, elas são fundamentais. Sempre que a gente faz uma toraxentese, nós temos que realizar essa dosagem e que vai ser realizada também no sangue, para que a gente possa fazer a comparação, fazer os critérios de Light aqui no caso. Proteína total no líquido pleural dividido pela proteína do soro, do sangue, maior do que 0,5, LDH do líquido pleural dividido pelo LDH do soro maior do que 0,6 e o LDH do líquido pleural maior do que 2/3 do normal do líquido sérico. Então, estes três aqui, a presença de um deles apenas define para a gente o que é um exsudato. E para definirmos um transudato, não podemos ter nenhum desses três. Seriam os três com sinal ao contrário. O gradiente de albumina, que a gente mostrou naquele trabalho do slide anterior, ele tem importância na seguinte situação. O paciente que tem insuficiência cardíaca e que faz uso de furosemida e que por algum motivo precisou fazer uma toraxentese, houve indicação, seja porque havia algum outro sintoma, ou seja porque não houve melhora do derrame pleural com o tratamento, é interessante que se faça o gradiente de albumina também. Por quê? O uso do diurético geralmente tende a alterar a bioquímica deste líquido pleural, gerando um falso exsudato, ou seja, o paciente tem insuficiência cardíaca e, ao fazer a toraxentese, o líquido é pela insuficiência cardíaca, entretanto, a análise do líquido mostra um sinal, pelo menos, para exsudato, que seria um falso exsudato. E aí você faz o gradiente de albumina. Albumina sérica, então, menos albumina pleural, quando menor do que 1,2, vai mostrar para a gente que se trata de um exsudato. E quando maior do que 1,2, vai confirmar para a gente, então, que aquele líquido é apenas um líquido transudativo da insuficiência cardíaca. Bom, além então da dosagem de proteína e LDH, nós vamos fazer de rotina a citometria total específica. É óbvio, se era uma dúvida se aquilo era apenas um transudato e os critérios de Light definiram que é um transudato, não precisa de mais nada. Tá? Mas normalmente quando nós coletamos o material, nós vamos enviar para o laboratório e não temos aquele resultado de imediato. Então, algumas outras coisas nós vamos precisar fazer de rotina. E uma delas está aqui, a citometria total e específica. De acordo com o aspecto do líquido e da sua hipótese diagnóstica, você vai acrescentar outras coisas a essas solicitações. Por exemplo, se há uma suspeita de um derrame pleural neoplásico, a citologia ela vai ser fundamental. Ela pode até ser feita de rotina, mas ela vai ter importância realmente no paciente com suspeita de um derrame neoplásico. Se a gente suspeita de um derrame parapneumônico, a gente vai precisar fazer o GRAM e fazer a cultura para germes comuns desse líquido. Se você, além disso, também fazer a dosagem do pH e a dosagem de glicose, porque esses são marcadores que podem indicar para a gente a necessidade de uma drenagem. Isso a gente vai falar depois lá na frente no derrame pleural parapneumônico. Se o aspecto do líquido é leitoso, você vai precisar fazer a dosagem de triglicerídeo e colesterol, porque isso pode ser
isso provavelmente é um quilotórax. Se há alguma possibilidade de uma pancreatite com derrame pleural secundário, a dosagem de amilase do líquido pleural pode te definir que o derrame pleural é da pancreatite. Na suspeita de tuberculose pleural, você faz a dosagem do ADA, da adenosina deaminase, que vai estar aumentada, e a gente vai ver depois na sequência na aula de tuberculose pleural. Além do ADA, quando há essa suspeita de tuberculose, você faz solicitação da baciloscopia do líquido pleural e da cultura para Mycobacterium tuberculosis nesse líquido pleural. Entretanto, a sensibilidade da baciloscopia é muito pequena e da cultura também não é muito boa. Por isso, o mais importante aqui realmente, neste caso de análise do líquido, vai ser o ADA. Além disso, só para comentar aqui que não foi falado, a citometria total específica, ela tem importância em que? Para definir o número de células, os derrames exudativos relacionados a infecções, eles vão ter uma celularidade aumentada, e para definir qual é o tipo de célula que predomina. Se é um derrame linfocitário com predomínio de linfócitos ou mononucleares, isto te favorece um diagnóstico de tuberculose ou de neoplasias. Já quando temos um predomínio de neutrófilos ou polimorfonucleares, isto vai falar a favor de um derrame pleural parapneumônico. Bom, aqui é só retornando naquele slide do fluxograma anterior, só para que a gente possa concluir ali abaixo, né? Aqui vimos uma situação em que foi realizada a toracocentese num paciente que não tinha insuficiência cardíaca congestiva ou que tinha, mas tinha algum outro sintoma associado, e temos a continuidade daquele que tem insuficiência cardíaca e que foi apenas para um tratamento da insuficiência cardíaca com diurético e observação. E aí veremos na sequência. Diurético e observação. Derrame pleural persistiu por mais do que 3 dias? Pode ter alguma coisa errada. Toracocentese para análise desse líquido. Na outra situação, lá em cima, em que a toracocentese já era indicada, vamos ter a avaliação dos critérios de Light para definir se é um transudato ou um exsudato. Se é um transudato, vamos tratar a causa, a insuficiência cardíaca, a cirrose, a doença renal. Se é um exsudato, precisamos também de outras medidas, como nós mostramos no slide anterior. Citometria total e diferencial, dosagem de glicose, pH, GRAM e cultura, citopatologia, de acordo com a sua hipótese diagnóstica. Se, com tudo isso, você não consegue estabelecer uma causa, você tem que pensar na possibilidade de uma embolia pulmonar. Aqui é colocado a tuberculose separado, porque para eles a tuberculose não é algo tão frequente, né? Para a gente, se você pensou nela lá no início, você já vai fazer a dosagem aqui de um ADA, por exemplo, neste quadrinho de cá. Não vai esperar isso para um segundo momento. A embolia pulmonar aqui então vai ser um diagnóstico de exclusão, e a análise do líquido não vai dar diagnóstico dela. Para isso, você vai ter que suspeitar e solicitar um exame para definir diagnóstico de embolia pulmonar, que não vai ser através do líquido. Além da toracocentese, um outro procedimento que podemos realizar e que tem as suas indicações é a biópsia de pleura. Você vai realizar essa biópsia através de uma biópsia percutânea, né? Através de uma agulha de Kopp, que a gente vai mostrar no slide ali seguinte, só uma foto dessa agulha. Ela é indicada geralmente para diagnóstico principalmente de tuberculose, mas também tem indicação na neoplasia, quando o derrame pleural não foi capaz de, através das células, diagnosticar o câncer. Alguma contraindicação, nos pacientes têm distúrbio de coagulação, você não vai realizar essa biópsia.
Bom, aqui é só para mostrar para vocês o que é uma agulha de Cope. Infelizmente, eu não tenho imagem em vídeo de realização de uma biópsia de pleura. Se tivesse, seria interessante para mostrar para vocês, né, para ter uma noção melhor. Aqui embaixo, uma foto apenas de gelcos, né, utilizados para realização de toracocentese. Geralmente a gente utiliza o gelco 14. Vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo, né, da toracocentese. Tanto a toracocentese quanto a biópsia de pleura são realizados com o paciente acordado, lúcido, conversando com você, né? A anestesia é apenas local. Aqui algumas das referências utilizadas para a aula, as diretrizes de doenças pleurais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, elas estão um pouco antigas, né, são de 2006, mas a maior parte do texto que consta lá ainda ainda são coisas atuais, às vezes apenas algumas abordagens que vocês vão ver na aula, e aí isso daqui vai ser importante também para estudo, para prova, porque tem coisas mais atualizadas referente, infelizmente, apenas a artigos escritos em inglês, né? Então, por isso, esses artigos eles vão constar como uma leitura opcional, mas muitas das informações que constam nesses artigos vão aparecer nos slides nas próximas aulas de derrame pleural, como já apareceram nesta primeira parte.